Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui hoje com o nosso ancião do Tri, aquele que já treinava base, sempre treinou base antes de todo mundo. Fala aí, meu careca preferido. Fala, Wagner. Careca, grisalho, velho, eu tô aqui, tô Que só... fase da vida você acha né, que você tá assim? Só pra gente começar. Tô do meio pro final. É o terço final, é o terço final. Tô do meio É o terço final, é o terço final. 50 é do meio pro fim. Não tá na Meno, mas tá na Andro. Tá na Andro. Eu posso falar tudo acabado na Caminhando. sua vida. E aquele cara que ainda tá tentando entender o ciclo menstrual e como isso altera a potência no ciclismo, Serginho Gordinho Magalhães. Fala aí. No ciclismo não, né? Na corrida, né? Porque corrida. ciclismo, tô fora por enquanto. Não fala assim. É, por enquanto sim. É. Mas eu Só elétrica, quero né? Só entender bike um pouco. elétrica. Só bike elétrica. É por isso que ele só tá na bike ficando elétrica. assim, né? Levinho. E o que estamos fazendo hoje aqui? O que nesse estamos programa? fazendo hoje? Né? Hoje, 3 meninos, né? Na flor da idade. Vamos falar sobre o quê, Betão? Qual que é o nosso tema hoje? Hoje aqui? nós vamos fazer um café com elas, só que com a gente aqui. Com né? eles. Com eles. Pra tentar entender um pouco onde que nós estamos errando com as nossas esposas e parceiras e o que elas podem fazer também pra melhorar a performance, desempenho, vida, tudo relacionado ao esporte e à performance feminina. E para falar sobre esse tema, temos aqui hoje quem, Betão? Quem são as nossas duas ilustríssimas? Hoje, convidadas. extremamente garbo e elegância Hoje no tá no último. último. Sócios já. Boletão Também, vai chegar. sócios Não, também já. tem que mandar, Vai você tem que chegar o mandar. boletão. Tem que mandar o nome da empresa, É, depois né? da segunda já chega. Né? Não, mas já é a quarta, se não me engano. Ah, nossa. Já tem, Somada já perdi a a 8, conta hein? já. Se somada a 8. Doutora Tatiana Parmigiano, ginecologista, e doutora Carla de Pierro, psicóloga do esporte. Sejam muito bem-vindas Uma salva de novamente. ao Salva Café de com palmas aqui pra ela, sensacional. Essa mesa nunca ficou tão o quê, Betão? Nunca. Pesada. Hoje tá, Hoje meu. tá difícil de falar aqui, hein, Betão? Vamos só ouvir. Vamos Vim só aqui ouvir. para só ouvir. Meninas, por favor, vocês podem começar, a gente vai ficar aqui quietinho hoje, só tomando café, escutar e aprender, né? Você sabe, me fala uma coisa, Gorducho, o que você sabe sobre as mulheres, as fases da vida das mulheres? Conta aqui um pouco, abre o seu coração, vai. Muito pouco, mas eu tô descobrindo agora nessa fase dos 50 uma nova fase da minha mulher. Ela tá com 50? Não, ela tá com 46, mas eu com 50 e ela tá entrando numa nova fase que é justamente isso que a gente vai falar aqui pra gente tentar entender um pouco e melhorar a nossa relação e poder ajudar também, né? Uhum. Elas e nos ajudar, né? Então, E por isso que você, a gente tá Betão? aqui com a Carlinha. Eu tô Quantos igual o anos? Serginho também. 46? Eu? Não, a Eu tô com sua. 50, a Andressa com O 49. Betão é mais novo que eu. Não Eu tenho parece. 50. Não parece, mas é. Não, Você não tem. também. Não, curiosidades. Curiosidades minhas e da Andressa. A gente tem exatamente 365 dias e algumas horas de diferença, que a gente nasceu no mesmo dia, né? Eu nasci às 11h40 eu nasci à meia-noite e 40 e ela nasceu acho que 11 e pouquinho. Com um ano de diferença, dia Oh, 12 de que novembro. bonitinho. 75, Que fofo, né? 76. E isso muda alguma coisa no Não. relacionamento ou é só um dado estatístico? Não, era legal quando a gente tinha a comunidade do Orkut, namorados que fazem aniversário no mesmo Orkut. dia. Só tinha eu e ela. Aqui não. Ele é da época do Orkut aí. Por favor, Betão, explica Explica pra o que é ele. Orkut. Deixa pra lá, deixa pra lá. Bom, vamos começar aqui que eu tô bem animado. Hoje vai ser, e aí eu vou deixar vocês à vontade. Pode uma responder, a outra responder. Não vou direcionar perguntas, mas quero as respostas. Vamos começar aqui uma coisa muito interessante. Eu queria saber de cara, ciclo menstrual rapidinho, em termos de periodização, treinamento, como que é isso que vocês enxergam para os técnicos? Vocês dão algum tipo de orientação, conversam com os técnicos, isso deve ser trabalhado ou não? Ainda é mito, eu preciso trabalhar, tem mulheres que sentem, que não sentem. Dá uma geral aí para nós, por favor. Bom, primeiro, obrigada, né, por estar aqui com vocês. 3 homens querendo falar sobre isso. A gente já está, né, em outro patamar, né? Não é todo mundo. Eu acho que, assim, quando fala de ciclo menstrual ou quando eu, como ginecologista, entro numa equipe, parece que tudo o que acontece com a mulher vai estar relacionado a isso, aos hormônios dela. Isso em diferentes fases da vida, né? Então, hoje a gente tem falado muito nos 3 P's, né? Na puberdade, no puerpério e na peri e pós-menopausa. Só e são 3 fases importantes mesmo. São 3 fases que existem diferenças muito marcantes, principalmente nessa parte hormonal. Só que se a gente for trazer para performance, o ciclo menstrual é uma das variáveis. E quando a gineco entra no lugar, parece que, ela treinou mal porque ela tá menstruada. Não, ela tá com a TPM. Dá uma banalizada no tema.
né? E aí eu sempre falo que, assim, performance é multifatorial. Todo mundo tem que olhar o seu. Então, o treinador olha o técnico, tem nutri, tem psico, dormiu bem, e como estão os seus hormônios. Então, assim, a gente junta essas variáveis para a gente ter um produto comum. Então, sim, você falar sobre o ciclo menstrual é importante. Quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente sempre falava da influência negativa do ciclo menstrual. Era isso mesmo, né? Né? Enquanto isso impactava, como que a gente ia gerenciar tudo isso. Só que hoje a gente tem campeã olímpica que decidiu jogar menstruada, entendeu? Então, assim, por que não abrir a pergunta pro tipo, como você se sente em relação ao seu ciclo? Porque senão a gente passou a criar uma doença, a gente criou um problema. Um tabu, né? Mas a partir do momento que a gente começa a falar, deixa de ser. Então, assim, quem não fala do ciclo menstrual no meio esportivo tá atrasado. O que a gente tem que entender é falar com o respeito que ele merece, sem entrar na intimidade de um atleta, porque a gente também entra aí num ponto muito... um limite muito tênue entre intimidade e... Tô perguntando porque eu quero saber do seu processo fisiológico que vai impactar nosso treino e performance. Eu já tenho umas 200 perguntas aqui, mas assim, Betão, só pra saber, como é que anda seu ciclo? Depois você responde pra nós. Agora vamos aqui. O ciclo da casa tá bem. Tá bem. Você falou 3 nomes aí que parecem um bicho-papão. Peri, pós. O que é isso? Como que isso funciona? Dá só uma ideia pra gente entender, porque senão a gente vai ficar perdido aqui com esses nomes. Então vamos lá. Puberdade, pra gente começar. Meu caso. Calma que a Nina vai chegar. Só se for de cabeça mesmo, né? Não, quinta C. Quinta C. A puberdade é quando os corpos, realmente, meninos e meninas, passam a ser diferentes porque os hormônios vão ser produzidos de uma maneira diferente. A gente tem estrogênio, progesterona e testosterona iguais, mas as meninas vão para o estrogênio, progesterona e os meninos vão para testo. E ali a mama passa a crescer, os pelinhos passam a aparecer e vai vir a primeira menstruação. Então, telarca, pubarca, menarca. TPM desde o início. Certo? Nossa, que legal. Bonitinho, né? Pra decorar. Eu não sabia que era... Que legal. Segundo P, puerpério, pós-parto. Né? Assim, fase ali nasceu. A gente tem bem estabelecido ali os 40 dias, mas é um ciclo bem mais longo de adaptação, de amamentação e tudo isso. E perimenopausa e pós-menopausa, marcado pela menopausa. Menopausa é o nome da última menstruação. Quando você fica 1 ano sem menstruar, aquela foi a sua menopausa. A peri é quando os sintomas começam a aparecer, e às vezes eles acontecem 10 anos antes. Então, essa mulher hoje pode ser tratada antes dela ter a menopausa. E pós-menopausa é sim. Caracterizou que não vai menstruar mais e... O peri é o climatério? Tá. Também. É o mesmo nome, mesmo mais nome, ou menos? mesmo nome. Posso acrescentar que nesses 3 P's a gente tem mudanças no cérebro dessa mulher. Então, assim, essa menina que entrou na puberdade, ela tem uma poda neural e ela perde algumas coisas que ela não precisa mais. Ela já sabe andar de bicicleta, né? Então, ela não precisa ter algumas coisas. Acontece também de ter uma mudança no cérebro da grávida. E por isso que a gente fala que o cérebro da grávida fica meio geleia. E porque esse cérebro está se adaptando, porque vem um bebê aí. E acontece a mesma coisa na peri e na pós-menopausa. A gente também tem um impacto no cérebro dessa mulher que deixa de ser fértil, que não precisa de algumas sinapses ali, e que aí é um cérebro novo. E nesse período de transição, e eu sei de tudo isso porque eu estou estudando, porque eu estou nessa fase, né, Tati? Estamos. Desabafou. De transição, a gente tem brain fog, a gente esquece as palavras, a gente tem um sono alterado, porque menos estrogênio impacta ali no nosso sono, na nossa termorregulação. E isso impacta em como a mulher se sente, impacta nela fisicamente, impacta nela psicologicamente falando. E na sociedade que a gente está, a menopausa é vista só como perda, só como envelhecimento, né? Algo ruim, né? Algo ruim. Então, a gente tem um impacto fisiológico, a gente tem um impacto psicológico numa mulher, e a gente tem essas mulheres que estão treinando. Né? Então, essa mulher atleta, seja ela uma atleta profissional, porque eu acho que ainda tem, né? Mulheres de 40 e tantos anos competindo, seja uma atleta amadora, ela vai chegar nessa fase, e mulheres 45 mais já estão numa perimenopausa, e os treinadores precisam conhecer sobre esse momento.
para entender essa oscilação, para entender que essa mulher pode não ter dormido à noite, ela quer fazer um treino, ela vai ter que ajustar esse treino, né? Então, eu acho que conhecer esses 3 P's e entender que, do ponto de vista, né, Nossa, cognitivo, já. cerebral e fisiológico, a gente tem mudança, é importante. E os homens não vivem essas mudanças. Então, é bom que vocês estejam aqui escutando a gente, porque a gente sente na pele e a gente recebe essas mulheres que estão nessa mudança também. E qual... Desculpa, Sérgio, agora eu tô animado. Não, eu queria... Deixa eu só aproveitar, vai, né? vai, embate. eu não posso Eu tenho uma esquecer dúvida, que- é dúvida mesmo, assim, vocês falaram dos 3 P's. Tem mulheres que não tiveram filhos, né? E passaram... Muda alguma coisa, para a mulher que vai entrar no terceiro P, se ela não teve uma gravidez, se ela não passou pelo segundo... Muda nada, Não, Tati? isso é uma dúvida E muito Carlinha? legal. Porque, assim, às vezes as mulheres acham que porque elas não engravidaram ou porque elas usam anticoncepcional, a idade da menopausa vai mudar. Na verdade, a gente nasce com todos os nossos óvulos, a gente vai perdendo esses óvulos ao longo dos anos, acima dos 35 anos. Essa perda acelera, por isso que às vezes a gente fica atento aí para engravidar depois dos 35. Mas a idade da menopausa já está meio que pré-estabelecida. Né? Então, assim, isso não vai Isso a gente está impactar. falando da parte fisiológica. Aí falando na Isso. parte mental, Carlinha, porque obviamente a gravidez é algo muito significativo e importante para a mulher. Você acha que isso muda de alguma forma as mulheres? Não estou falando que é uma coisa boa ou ruim, mas lá na frente o que vai acontecer na psique da mulher, Serginho, isso tem estudos sobre isso? Eu acho que a perimenopausa e a menopausa pegam todas as mulheres desprevenidas. Porque eu acho que é um assunto que agora a gente está falando e a gente não está preparada. Assim, eu ouvia falar na menopausa, mas assim, nunca ninguém tinha me dito, nem ela, o que eu ia sentir. Então, independente se teve ou não teve filho, ela vai pegar a mulher de um jeito que Desprevenido quase, né? que assim, nossa, eu não sabia que ia ter exatamente essa mudança desse jeito, né? Então, assim, é uma mudança bem marcante. Óbvio que cada mulher sente de um jeito. Tem mulheres que sentem muito menos. Tem pesquisas que mostram que as asiáticas sentem muito menos, tem muito menos sintomas físicos de fogacho, etc. E aí a gente entra na questão do quanto que lá também tem uma maneira de olhar para a menopausa. Enquanto que aqui no Ocidente é perda, é término, você deixou de ser fértil, de ser produtiva, de ser bonita, de ser interessante. Lá, a mulher, né, por exemplo, uma avó japonesa, né, na menopausa, ela é a faixa preta da família. Ela é respeitada, ela é a mulher sábia, né? Então, a gente entende que esse ambiente provavelmente também está impactando em como essa mulher se sente. Aqui, a gente vê as meninas sentindo as perdas. Uhum. A perda no rendimento do esporte, a perda de sono, ou a perda no trabalho, ou a perda do ponto de vista estético, né? Então, essa é uma mulher que a gente tem que olhar com um certo carinho, porque ela vai continuar fazendo esporte, e o esporte tem um fator especial na perimenopausa e na menopausa. A gente precisa continuar fazendo para conseguir dormir, para conseguir se sentir ativa, para conseguir... Aí ela fala melhor do que massa eu. óssea, para um monte A gente de está coisa. falando disso e que está inteiramente ligado a uma coisa muito maior, que o envelhecer, as pessoas estão enlouquecidas porque ninguém quer envelhecer, as pessoas acham que é ruim envelhecer. Então a gente está, óbvio, falando de um assunto, mas está interligado a isso, que por muito tempo esse terceiro P foi visto dessa forma. É quase que assim, não sirvo mais para nada, O né? fim. É o fim, né? Tipo, quando eu olho para você, por exemplo, eu vejo que não é o fim. É só uma imagem, entendeu? Eu vejo que ainda dá mais. Vai, só pergunta que você ia esquecer. Mano. Eu já esqueci. Eu já tô no meu Não, terceiro então P. deixa eu fazer eu queria fazer uma observação que é engraçado, porque assim, a gente, obviamente, né, não passou por nada disso. Fale por você. hein? E eu Também cuidado, tenho né? 2 filhos, de 15 e de 12. Então, eu também não passei por essa transformação da puberdade dos meninos, como aconteceu com ela vai acontecendo. Né? Ela vai um dia... na minha casa é um negócio impressionante, né? Você tá na televisão vendo... Você tá deitado na sala vendo televisão, passa um moleque pelado, buscando uma coisa na cozinha, aí vem o outro... Aí um dia você percebe, pô, esse moleque acho que tá entrando na puberdade. Mas a minha sobrinha, por exemplo, tem a mesma idade dos meus sobrinhos e dos meus filhos, porque nós temos todo mundo em casa, tem de 12 a 15, os meninos e as meninas, né? São 7. Eu só tenho uma sobrinha. E ela, com uns 13, 14 anos, ela simplesmente se separou dos meninos. Ela nunca mais sentou na mesa das crianças, ela sempre sentou com a gente. Então a mulher tem esse corte, né? Que de repente tem essa mudança. E aí depois tem um outro corte, que é a gestação.
Que quando nasce o filho, que pra mim, assim, eu lembro que, meu, eu olhava pra Andressa, assim, e falava, meu, é difícil pra mim, é impossível. Como que ela tá se sustentando de pé? Porque eu não aguento, mas eu só levanto, pego ele no berço e dou pra ela amamentar. Ela faz o resto. Você viu como os homens são mole, né? A gente é muito mole. Ah, A gente não ia aguentar pô. aquilo de jeito nenhum. Que moléstia, velho. E aí depois agora tem a outra, que a gente nunca tem essas fases, né? A gente vai envelhecendo, um dia você percebe que você tá velho, mas não tem aquela coisa que... Mas né? o homem tem a andropausa. Mas ela também, é né? mais... Mas ela é olha que menos- interessante isso e como é importante. Nessas 3 fases, olha como a mulher fica isolada. É, Essa menina, ela, de repente, falando pra ela que ela virou mocinha. Então, assim, socialmente, ela já nem pode brincar igual, porque agora ela é uma mocinha. essa Essa graça, mas os Hã? primos também, que são uns bando de tonto também, né? Que os moleques também, vamos Existe, falar a é verdade chato. também. Menino, Mas tem uma menina... Para na 5ª série ali, até hoje nós estamos nela, né? Uma das coisas mais difíceis que acontece é quando essa menina, por exemplo, menstrua aos 11 anos. Ela é uma criança. É. Entendeu? Então, assim, só que também drasticamente ela é promovida a moça. Uhum. Então, isso é difícil. E na gestação ali no puerpério, logo depois do parto, ela, assim, tá no pacote dela não dormir à noite, porque ela tem que amamentar. Muitas vezes, de novo, sozinha, né? E entender que é assim mesmo. E que, às vezes, até mesmo durante a gestação, quantas não são as piadas? Ai, ó, gestonta. Entendeu? Então, Nossa, mas tem coisa que eu nunca escutei. bebê, mas é. E na menopausa é de novo, entendeu? Assim, ela tá ali passando, se a gente for olhar, simplesmente uma fase fisiológica da vida dela, que não minimiza em nada o potencial que ela é, principalmente como uma mulher madura, Uhum. mas que, de novo, ela tá ali sofrendo para mostrar que ela ainda é útil, que ela ainda é produtiva, um monte de outras coisas. Né? E aí, até voltando, né, no nosso nome aqui, cada uma vai passar isso de um jeito, né? Então, do mesmo jeito que a gente voltou lá atrás e falou que a menstruação era ruim para todo mundo, a menopausa não é ruim para todo mundo, né? Mas, principalmente para aquelas que conseguem ver esse lugar como maturidade, que conseguem reajustar a rota, os objetivos, respeitar os limites, que eu digo assim, cara, não dormi hoje, não vou treinar. Entendeu? E se eu pudesse dar um recado pro treinador na hora que você estiver olhando uma planilha, que você está acompanhando por longe e ela não fez, pergunta para essa mulher por que ela não treinou. E não chega dando esporro, porque você pode ter certeza que a mulher não treinou porque ela teve algum problema. Ou porque o filho está doente, ou porque ela não dormiu à noite, ou porque alguma coisa aconteceu. A mulher não dá miga em treino. Eu não acho, assim, eu concordo com você, mas eu acho que é difícil agora ter esporro, né? Hoje em dia as coisas estão mais tranquilas, não existe mais técnica, existem outras coisas. Mas assim, entendendo todos esses pontos que vocês estão trazendo, seja as alterações hormonais, o envelhecimento, seja as alterações psíquicas, nós, como técnicos ou como maridos, como lidar em cada fase? O que eu tenho que perceber e como que se espera, né, do lado de cá, que a gente interaja ou observe algumas coisas? Porque é a mesma coisa que falar assim, olha, já comeu chocolate? Não. Não sabe o sabor do chocolate. É muito difícil para nós imaginarmos o que vocês passam, como são essas alterações, se é calor, se é frio, tá louca, não tá louca, sei lá como que acontece isso. Então existe uma ignorância. E aí eu volto também lá para trás para um contexto, por que nós, enquanto sociedade, não trabalhamos em fases menores todas essas questões, inclusive para o homem, de aprender a lidar melhor com tudo isso? Acho que é o que a gente está tentando fazer, entendeu? Acho que essas mulheres hoje, nessa sociedade em que as mulheres tiveram tantas conquistas e essas mulheres hoje estão nos 45 mais, a gente está aqui para falar disso. Para encontrar homens que estejam abertos a ouvir, entendeu? Para encontrar homens que tenham atitudes de querer entender e não realmente, por exemplo, o que você mencionou, não tem nada de loucura nisso. E é tão jargão, falar, puta, tá louca. Entendeu? Não, ela não tá louca, definitivamente ela não tá. Né? Mas acho que a partir do momento que a gente está aqui conversando que existem hormônios, que existem fases fisiológicas, o que eu quis dizer para você é isso. Entenda essa mulher como a demanda, que talvez voltando no que o Serginho falou, o que muda para mim de uma mulher que engravidou ou não, são as funções que se somam, entendeu? Porque ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que estruturar um monte de outras coisas que eventualmente aquela que não teve filho
não precisa, né? Não minimizando em nada as funções. Mas você imagina aquela que quer fazer tudo e ainda tem os filhos para criar, entendeu? Para cuidar. Mas eu acho que é isso, mais homens que queiram entender, para poder agir diferente. Mas isso não teria que voltar? Homens, para querer entender, não deveria ter... E aí eu volto na construção e educação. Isso. Porque quando você tem os homens, né? E talvez isso sempre dando um passo para trás. Aonde seria a educação, o conceito de aprendizado disso, de observação sobre isso, de compreensão sobre essas questões e esse estado? Porque uma vez homem formado, lá na 40 anos, 50 anos, eu falo pro cara, olha, vem aqui aprender que a tua mulher tá X, assim, assim, assado. É complexo. Não talvez para mim, mas talvez... Pra grande maioria. Pra grande maioria. Meu, imagina você vai na roça e fala pro cara assim, ó, tua mulher... Como é que é? Isso que eu acho que é um papel ponto. Nosso. Eu acho que assim, já que a gente está vivendo, a gente precisa entender o que está acontecendo e explicar para quem é o nosso parceiro. Eu tenho um paciente que ele chegou, estava se queixando muito da esposa, a esposa tinha lá os seus 46, um filhinho de 6, a filha de 12. Ele falou, cara, ela tá insuportável, ela não dorme, ela briga comigo, ela foi agressiva comigo. Eu falei assim, quantos anos tem a sua mulher? Provavelmente ela tá na perimenopausa, ela tá provavelmente toda desregulada, ela já foi pra gineco, ela tá sendo acompanhada. Você sabe o que é a perimenopausa? E aí eu falei assim, vai ouvir esses podcasts aqui, e passei pra ele todos os podcasts de menopausa, e ele falou, Carla, eu não tinha a menor ideia de que ela podia estar vivendo isso. Eu não tinha a menor ideia do que era isso. E hoje a gente pode indicar pro nosso parceiro o podcast, o Menotalks, ou o podcast lá da Fernanda Lima, que fala de menopausa. E a gente tá falando mais. Então, assim, eu acho que é contar. Falar assim, vem comigo, deixa eu te contar o que tá acontecendo dentro de mim. Me ajuda, porque é um processo de transição. Porque é importante dizer isso também. Não é para sempre, é um processo transitório. É uma jornada que vai precisar de uma parceria, que vai precisar de um acompanhamento e de muito... acerto e erro, né, Tati? Porque é sobre a gente testando o que ajuda essa mulher. Você, na sua experiência prática, porque eu ainda tenho uma de 36 lá que tá, né, querendo ter 3, 4, 6 filhos. Mais filhos vocês vão ter? Vamos ter. Meu Deus. Se ela quer, vai. Não é possível. Se ela quer ter, vai ter. Não é Posso falar, difícil. querido? Você não manda nada, né? Eu tenho dormido na sala há muito tempo, mas tem uma hora que não dá mais, né? Eu sobe ou vaza. Como que é a tua experiência ou a experiência de vocês convivendo com mulheres que possivelmente Com mulheres. Como uma mulher, você quer dizer, né? Hoje como uma mulher. Convivendo com mulheres, porque eu estou falando sobre os dois. Eu tenho a impressão, pelo menos comigo, assim, que é algo que vai se descobrindo, né? Assim, no caso da Juliana, por exemplo, há alguns meses ela começou a ter e sentir algumas coisas diferentes, e ela vem falando sobre isso, e nem ela mesma tem certeza. Isso. Tanto que ela brinca, eu falei pra Tati, a Tati morreu hoje, que ela falou assim, gente, no final do ano que eu fui pro interior, eu acho que eu peguei menopausa. Ela falou que ela pegou menopausa. Isso pega. Porque a gente teve, inclusive, no Rio, e uma amiga dela, a Lígia, que é uma figura, que falou que estava na menopausa, falou que pegou. E falou que menopausa passava. De brincadeira. Aí a Juliana voltou de viagem e começou a ter sentir umas coisas diferentes. Pegou da Lígia. Ele falou assim, acho que eu peguei menopausa. Então, assim... então, ela não tem ainda certeza, né? De se realmente ela tá ou não tá, mas já tem indícios e tem mudanças, assim. Por exemplo, eu amo ar-condicionado, mas eu tenho acordado congelado todos os dias. Porque a oscilação de temperatura do corpo dela é uma loucura, assim, né? A oscilação de apetite, de fome por coisas que ela nunca comeu. Então, tem várias coisas. A oscilação de humor. Acha que... Todo dia tem alguma coisa que acha por algum motivo que eu não gosto mais dela, porque eu não fiz isso. Então, assim, a gente vai levando e a gente vai, obviamente, brincando. E aí, pelo menos o meu papel lá é falar assim... Ficar quieto, né? Não, ficar quieto, mas assim, falar assim... Vamos olhar isso aí, quer dizer, eu até falo para ela, você já falou com a Tati? Você vai fazer uma visita agora para ver realmente, porque isso é uma outra pergunta. Ela responde bem quando você fala? Responde. Visitar, o Beto vai, enfim, contar um pouco a experiência dele, mas eu acho, a minha impressão é que as coisas vão acontecendo e a mulher, ela vai descobrindo depois de algum tempo que ela entrou. Não é um negócio assim, sabe? Gripei. Mas é porque é assim mesmo, Né? né? Assim, é um processo. É um processo. É isso que é importante. E eu vou te interromper só, Beto, Não, só fica para à falar uma vontade. coisa, que assim, quando essa paciente chega para mim,
e a gente vai listar as queixas, o que eu brinco é assim, vamos dar a menopausa o que é dela. Mas tem coisa que não é dela. Entendeu? Então, por exemplo, a minha memória tá falhando. Cara, a gente tá numa sociedade que fica no celular, que ninguém presta atenção em nada, faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. Então, assim, nem tudo é o brain fog, que é essa névoa. Às vezes é falta de atenção. Entendeu? Você dorme mal porque você tem os calores, os fogachos, ou tem um despertar noturno que a gente fala? Beleza, isso é da menopausa. Você dorme mal porque você foi pro celular, na cama, ficou com a TV ligada. O seu sono não está prejudicado por causa do hormônio, entendeu? Então, assim, primeiro eu faço uma varredura para entender o que dá para melhorar sem o meu tratamento, que é hormonal, que são mudanças de hábitos, para depois a gente falar, não, esse pacote aqui, é meu, é gineco, então vamos tratar. Mas, senão fica tudo na conta da menopausa, entendeu? Às vezes, assim, tá com problema com o marido, alteração de humor, existe ela achando que ela tá assim por causa da menopausa, existe o marido falando que é por causa da menopausa e de repente o relacionamento não tá bom, entendeu? Então a gente tem que passar, e a gente passa na consulta ginecológica por essa peneira para fazer diagnóstico e não negar, porque às vezes é isso. Como demora 10 anos para você efetivamente não ter a menstruação, a mulher era muito privada do tratamento, tem que tratar. Existe um efeito placebo da menopausa? Por exemplo, a mulher sentir coisas assim que são adjacentes, que ela achar que faz parte do pacote e no final não é menopausa, por exemplo? Existe. Ela tá sentindo o mesmo calor, ela tá tendo um brain fog, quem você falou, tá Cara, estressada no casamento. O calor, ele é característico. característico. Assim. Ele quer porque quer dar uma notícia boa quando chegar em casa. Não, vou cuidar da Ju. Quero levar opa. novidade. Quer levar novidade. Quer levar novidade hoje. Mas o que mais assim, importante é isso, ela acreditar e nós acreditarmos que, como a Carla falou, é transitório, é ruim. E eu também, eu falo isso, cara, demanda, a gente tem que ajustar, porque senão também, puxando um assunto aqui, essa mulher cai na mão de... como fala? O brain fog, É isso né? que Da medicina acontece. integrativa. Mas entra nessa mão desse Olha, cara que vai vender tá o implante casa dos hormonal, monstros aqui. entendeu? Medicina integrativa. Mas você vai desconsiderar Isso aí. o meu conhecimento Não, que de falhou a palavra? forma Tati, É quando por você aí, fala que é entendeu? transitório, explica um pouco para as pessoas o que seria, o que é transitório? É um ano, são meses? O que é isso? Depende. Quando você fala transitório, o que melhora? O que Tá bom, ele quer saber quando vai eu terminar, quero entender inclusive, agora. o que Olha lá. melhora Não, mas tá ou certo. muda, né? Não, sei. melhora, entre aspas, melhora tudo. Porque essa mulher, principalmente, o que eu acho que é o pior é não dormir. Entendeu? Não, eu já não durmo, então eu tô na menopausa também. Porque eu tô... Você tá na menopausa induzida, né? Total, eu não durmo, eu tô acordando morto. Mas é porque você tá com apneia, outra Tô história. morto. Mas aí, assim, não fazendo a consulta da Ju ao vivo, a gente precisa ajustar, entender por que ela tá com esse ajuste aí da temperatura, entendeu? Aí do ar-condicionado, entendeu? Mas é isso, eu preciso fazer essa mulher voltar a dormir. Porque senão ela vai acordar cansada. Se ela acorda cansada, ela não foca. Se ela não foca, ela fica brava, ela fica triste, fica frustrada, e isso vira um ciclo. Entendeu? Ela não cumpre o treino dela. Ela não performa na reunião dela, entendeu? Então, a primeira coisa... Eu fico ali negociando a hora de entrar com o tratamento. Mas se o sono tá afetado, para mim é inegociável. Você ia falar alguma coisa? Ia falar? Achei Não que você- lembro mais. Não, Brain fog, brain E fog. outra coisa que legal, a gente não pode Tá me ter dando vergonha. desespero. Tá me dando também. Então, não tenham. Não, mas Tá como tudo não? bem. Eu não tenho vergonha, eu tenho Daqui a pouco a desespero. gente volta com a Eu palavra. sei daqui a que pouco ela vocês vai voltam, lembrar mas e eu ela vai tenho que ter o falar. desespero. Não, mas eu acho que o importante, assim, eu acho que o mais legal aqui é a gente também se colocar no lugar da esposa, da parceira aí, porque às vezes é isso, não é? Ela não tá de saco cheio de você, ela não tá pé da vida com todo mundo, ela só quer ficar sentada sozinha no sofá lá um pouco e deixar ela lá, entendeu? Sei lá, tem que Respeitar, pode respeitar esse momento que vai passar, entendeu? Conversar, pô, ó, tô aqui, qualquer coisa que você precisar, me chama que eu subo aqui, ser. tamo Sabe aqui o do que não lado. pode fazer, Betão? Você pegar seus 2 filhos e falar, vamos vazar que a sua mãe tá muito Exato. louca. Vamos deixar essa Pronto. louca aí, vamos embora. É isso. Aí não é dá, isso que né? é aí que a gente falou. Informação Acho e que essa é educar a- os meus. Eu tenho um filho, ela tem um filho, você tem Mas dois. eu acho dois. que, eu acho assim, que, Dois a gente conhecidos. tem Mais dois. essa geração dos meus filhos, nesse aspecto, ela é muito melhor que a gente. Porque, por exemplo, eu vejo meus filhos, eles convivem muito mais com as meninas do que a gente.
O Felipe, o meu mais novo, ele ia na casa das amigas, ele vai no passear no shopping, lá vai com as amigas. Geração X, né? A gente era, Era menino e menina. Menino e menina. Era menino e menina. A gente cresceu assim, né? Assim, e vou te falar, na minha casa, na minha família, que tá sempre reunida, festa, minha mãe adora fazer festa, a gente tem uma mesa só de homem e uma mesa só de mulher. Ainda? Ainda tem. Pra Sempre falar as besteiras. os é isso? adultos ficam... Eu vou falar, minha mãe vai ficar triste. Eu já falo pra Andressa, eu fico circulando entre as mesas porque eu não aguento mais falar da Copa de 70, entendeu? Eu não tenho mais argumento pra discutir a Copa de 82, o Campeonato Paulista de 84, então eu fico circulando entre as mesas ali, fico um pouco com os meninos, mas ainda tem. E aí você vê nos adolescentes, eles já estão mais juntos, eles já têm mais essa... E não é, obviamente, que tem também questão, né, da interesse mudar e tal. Minha Siri ligando aqui. Então, eles têm essa coisa mais... Eu vejo eles mais próximos e aí acabam entendendo melhor também esse universo. Acho que tem muito... E acho que tem se falado mais disso também. Mesmo no esporte, né? Antes tinha um tabu muito grande sobre isso, e a gente falando um pouco de esporte, tem vindo mais atletas falando sobre isso, né? Gente, as mulheres morriam de vergonha. É. Falar menopausa entre as mulheres era feio. E ainda, assim, a gente que tá nessa fase, você ainda vê que tem menina que assim, não, esse assunto não é pra mim. Não, isso aqui, quando que você entrou na menopausa? Você pergunta pras mães. Ah, não, nem lembro. Claro que lembra, né? Ou se não lembra, porque também não era falado naquele, né? Não era bem visto. Então, eu acho que agora, pelo menos, a gente pode falar. A gente pode falar das partes boas, né? Que tem uma fase transitória. Tem a mulher aperta mais o botão do P, porque assim... Do F, na verdade, né? Que assim, mudou. Esse cérebro, né? Que muda, e essa mulher que muda, porque agora ela não quer mais aguentar tanta coisa. Agora, ela sabe o que ela quer da vida dela. E tem todas essas mudanças que a gente fala que é uma segunda adolescência, que assim, posso começar uma etapa da vida nova, onde eu não preciso mais me preocupar com menstruação e com ter filho, e eu posso me preocupar comigo, com o que é importante pra mim, e eu posso decidir o que eu vou fazer da minha vida. Então, olhar para essa nova fase como uma abertura de possibilidades também é importante. Tá, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Vamos trazer um pouquinho para essa mulher atleta, né? Que a gente sabe que hoje em dia todo mundo pratica muita atividade física. Qual é o olhar que eu tenho que ter para essa atleta quando eu não percebo, mas pela idade, como que eu faço para identificar isso se essa atleta não conversa e não traz nenhum tipo de informação? Quais os cuidados que eu deveria ter com as mulheres 45 mais, por exemplo? Você quer saber se você pergunta ou não pergunta? Não, eu perguntaria tranquilamente. Eu sou muito tranquilo com essas questões. Eu não tenho problemas com isso, mas eu imagino que técnicos não tenham. Mas talvez a mulher em si tenha questões. Sim. Então, como abordar isso é um outro ponto. Mas quais são os cuidados que eu deveria ter, uma vez que, vamos pensar até diferente, uma vez que se identifica que a mulher está entrando na menopausa, em termos de treinamento, você falou do sono, ok. Existem alguns outros cuidados que a gente tem que observar? Não, eu acho que talvez pareça que eu estou desviando da resposta, mas não estou. Eu acho que uma das principais preocupações é cobrança com peso e biotipo. Porque isso vai aumentar o risco de lesão dela. E ela, para tentar performar melhor, ela vai querer treinar mais e esse abismo vai ficar cada vez maior. Entendeu? Então, assim, ela não vai entregar para você o que você pediu, ou que até ela é capaz, se você, por exemplo, não tiver a certeza de que ela está dormindo e comendo de maneira adequada, que são prioridades nessa faixa. Se recuperando bem. E o meninas... recovery é muito importante. Entendam o recovery por sono e alimentação. Isso. E descanso, né? Descanso. Porque essa mulher que não está dormindo, ela vai precisar tentar recuperar alguma coisa ao longo do dia, sei lá, um power nap, uma deitada no sofá. Assim, entre os pacientes, hoje em dia, eu preciso dar uma descansadinha, às vezes. Então, eu acho que é sobre isso. E essa mulher se permitir também, porque a gente está numa sociedade onde estar cansada, assim, não, mal visto. Né? Eu converso com meninas que estão na mesma fase que eu. Nossa, mas eu era outra pessoa, eu conseguia fazer um monte de coisa, agora ficou cansada. E tá tudo bem, é esperado que você fique cansada. E tudo bem você descansar. E tudo bem você negociar com o seu treinador, que aquele dia você estava exausta, e que você vai se organizar, e que o próximo dia você vai tentar. Então, eu acho que é desmistificar um pouco essa coisa de eu preciso aguentar. Não.
Agora você não precisa aguentar. Agora pode ser que você tenha que descansar um pouco e tá tudo bem. Meninas que apresentam alguma alteração referente ao aspecto visual de corpo, quando elas chegam nessa fase da menopausa, isso pode se acentuar? Isso pode se tornar algo mais grave? Sim. Não sei se mais grave, mas ela vai voltar a esse distúrbio de imagem corporal que eventualmente aconteceu lá atrás. Vamos dizer, na puberdade, o corpinho dela estava mudando, que às vezes tem aí uma deposição de gordura na menopausa, vai ter na pós-menopausa, tem uma deposição de gordura centrípeta ali, baixinho do umbigo, que elas estão magras e elas olham, o que eu faço com essa gordura? Cara, essa gordura você vai levar ela com você, é fisiológica, é aí que, entre aspas, engorda. Então, talvez levar essa explicação e tentar que tenha essa aceitação vai minimizar dano psíquico, entendeu? Então, e aí entra vocês, entre aspas, de ajudarem vocês homens, vocês treinadores, vocês agente meio esportivo, de minimizar que a performance está atrelada a um corpo ou a um peso, ou a um percentual de gordura. Que hoje a fala que a gente tem o corpo ideal é o corpo que performa. Entendeu? Às vezes fica se buscando um número na balança, um percentual de gordura, e hoje em dia a gente não sabe como essa mulher está alcançando isso. Se ela está usando hormônios, se ela está usando substâncias proibidas, ilícitas, se ela está usando as canetas de maneira aleatória e sem supervisão, entendeu? Então, assim, elogiar hoje um biotipo magro é uma coisa extremamente perigosa. Eu entendo. E essa questão das canetas também, que está bem alta agora, qual o impacto que isso tem dessas mulheres que já estão entrando na menopausa e ainda estão utilizando, querem perder peso através do uso dessas canetas? Eu queria saber desde a questão fisiológica e do impacto que tem isso mental, Carlinha, depois se você puder dar uma... Eu acho que a maior preocupação da caneta na atleta é que ela vai perder a fome, ela não vai comer. E se ela não come, ela não tem... É isso, ponto. Simples assim. A caneta vem para inibir a fome, inibir uma compulsão, eventualmente, mas o produto final é você não comer para emagrecer. O atleta não tem esse lugar. O atleta precisa, dentro lá do que a gente começou falando, a performance dele está baseada na nutrição. É um dos grandes pilares e, na minha opinião, é o maior até na mulher atleta, entendeu? Eu dou um peso diferente para a parte nutricional. Não minimiza no meu hormônio, a saúde mental da K, mas a nutrição é essencial. E tem uma coisa que eu acho importante falar dos transtornos alimentares, né? Que a gente está dizendo que essa menina que passou por um transtorno alimentar na adolescência, na perimenopausa, pode ser que ela volte a passar por isso. Os transtornos alimentares, eles são, óbvio, multifatoriais, mas tem uma característica do transtorno alimentar que é uma necessidade de controle. Eu sou capaz de controlar a minha ingestão calórica, o meu peso. Eu sinto que eu tô no controle quando eu saio do controle. Então, meninas inseguras que precisam, né, passam por momentos de estresse e têm padrão de transtorno alimentar, elas vão restringir mais a alimentação em momentos de estresse para tentar controlar coisas que estão fora delas. E, gente, a perimenopausa é estar fora do controle, porque esse corpo passa a não se comportar mais como ele se comportava antes. Então, aumenta a chance dessa mulher querer voltar e querer controlar absolutamente tudo, que não é possível, né? Então, é uma fase também de muito aceitação, de entender e fazer ajustes, de fazer terapia, porque, assim, a vida, sério que com 50 anos você quer ainda controlar absolutamente tudo? Relaxa. Né? Então, deixa a vida te dar sinais por onde você vai. Então, eu acho que é um momento super importante da mulher se reconhecer, dela ter amigas por perto que estão passando a mesma coisa e darem risada juntas, né? De, puta, estamos esquecendo as palavras, né? Dela renovar os objetivos dela, né? Sério que você só quer falar sobre peso e sobre performance? Ai, tem mais coisa legal na vida pra gente discutir, né? Vamos, sei lá, sair por aí, se divertir e fazer outras coisas, descomprimir, fazer coisa que a gente nunca fez. Então, eu acho que é um momento bem importante para a mulher, para ela se reconhecer, para ela se conhecer e para ela fazer ajustes. Se ela quiser controlar muito, ela pode ficar muito frustrada, ela pode ter a saúde mental dela afetada e ela pode sentir que
a coisa não tá no poder dela, no controle dela. Óbvio que a medicina ajuda, né, a fazer ajustes. A gente tá fazendo reposição hormonal e às vezes funciona, às vezes não funciona. E a Tati fala, muda pra isso, passa o gel, tira não sei o quê. E a gente fica tentando ali pra ver o que faz a gente dormir, estabilizar o humor. Mas é sobre isso, é sobre enfrentar a falta de um controle, mas entender que a vida não é sobre isso, sobre controlar resultado e peso o tempo inteiro. Né? A gente vai tentar controlar outras coisas. O que eu quero pra minha vida, né? Quais são as relações que eu tenho que são importantes. O que eu quero fazer com o meu último terço da vida? Porque é sobre isso, a Tati sempre fala isso. As mulheres na menopausa vão viver o último terço da vida, pelo menos 30 anos, né? E aí você vai viver magoada, triste, chateada e tentando controlar, né? Não, vamos viver bem, pelo amor de Deus. É isso. Eu acho que tem uma dificuldade, assim, eu vejo muito pela minha irmã mais nova e até um pouco pela Andressa também, que é essa necessidade de controlar tudo e ser perfeita em tudo que você tá fazendo, né? Eu lembro uma vez, eu falei pra minha irmã, você não precisa ser, a profissional perfeita, a mãe perfeita, a esposa, nota 7 nos 3 tá bom demais, não precisa, né? Ou às vezes você vai ser um pouquinho melhor em um. Por que vocês acham que as mulheres têm esse perfil perfeccionista? Por que se cobra da mulher que ela seja perfeccionista? Que ela cuide da casa, que ela cuide dos filhos, que ela saiba tudo que acontece em casa, que não sei o que, ela tem que controlar tudo. Acho que Mas quem cobra isso, Beto? elas mesmas se cobram. Mas a sociedade cobra também um pouco. Eu sempre dei. Elas Até ou a sociedade ou todo mundo? Quando a gente teve com a Cissa e com a Paula aqui, a gente tava falando de negócio de performance, né? E eu tava com os 2 filhos, quando eu tava com os filhos pequenos, eu não treinava muito. Mas quando eles já estavam com 4, 5 anos, eu já comecei a voltar a treinar. Ninguém nunca me perguntou com quem meus filhos estavam quando eu tava treinando. Né? Eu vou viajar a trabalho, ninguém nunca me perguntou se seu filho vai pra escola. Como é que os meninos vão pra escola amanhã? E se a Andressa fosse fazer isso, mas como que você tá aqui agora? Cadê? E os seus filhos estão aonde? Estão com o marido em casa, ué. Eu postei hoje de manhã. Eu acho que tem muito essa cobrança em cima disso, né? Eu vou para um congresso na Austrália quarta-feira. E hoje eu fiz um post que apaguei por segurança dos meus filhos. Eu coloquei 5 pessoas no meu lugar. Entendeu? E isso que, assim, o Tadeu é um pai participativo. Que isso é a grande mudança. Ao longo do tempo, a mulher somou esse ambiente de trabalho, porque a gente foi criada para ser mãe. Então, assim, a mulher que não foi mãe, ela ainda tem esse peso social de não ter sido mãe. Quando ela vai somando, entrando e trabalhando, a função mãe ficou, né? O que os nossos filhos vão passar é, se eles não ajudarem, eles não vão ter mulher. Entendeu? Assim, não é nem os nossos filhos que são pequenos, mas essa geração agora aí é meio a meio. Acho que a gente já tá um pouco nisso já também. Isso. Né? Mas, por exemplo, você ainda foi... Você mesmo, né, falou, se você sair, ninguém vai te cobrar. Mas a mulher vai ser cobrada. Entendeu? Cobrada na maternidade, é cobrada porque para ela ser uma boa profissional, ela tem que ser excelente profissional, não basta ser 7, né? Ela é cobrada porque ela tem que estar em forma, com o rostinho bem, o cabelo tem que estar bem, o corpite tem que estar bem. Eu não entendo essas coisas. Porque você é homem. Porque a gente não tem... Se você tivesse... Não, eu não entendo assim, ó, por exemplo, existe um ponto muito importante que onde eu tô morando agora, uma cultura totalmente diferente do que vocês estão falando aqui agora pra mim. E aí? Então, assim, ó, por exemplo, lá a mulher não é cobrada de trabalhar, a mulher é cobrada de ficar em casa cuidando da família. Existe todo... E talvez seja uma bolha onde eu estou, ok? Não, mas isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Então, assim, mas ela não é cobrada pra trabalhar, ela não é cobrada por muita coisa. Existe só uma divisão de quem, basicamente, pelo que eu vi e entendo, assim, sabe? Quem é o provedor, que provém a casa, e quem é que dá o amor. Então, assim, um educa e o outro dá... É muito diferente as coisas do que é hoje aqui. Porque aqui, por exemplo, existe uma mulher que precisa sair para trabalhar, porque eu não sei se por ela ou pela sociedade ou pelo marido, ela precisa estar linda, maravilhosa, plena e absoluta, ela precisa acordar incrível, precisa dormir incrível, precisa ser transante, precisa ser tudo. É verdade. É verdade. Sim. Então, assim... Mas quem tá cobrando? Então. Assim, será que, por exemplo, eu tô me questionando, será que eu tô cobrando a minha mulher e eu nem tô percebendo? Isso é um ponto de atenção. É que a gente tá viajando, né? Aqui. Depende do ambiente. Uma loucura louca aqui. Depende do ambiente. É legal você falar desse ambiente, porque esse ambiente é aqui, o Brasil, São Paulo, algumas décadas atrás. Uma geração pra trás, a minha. A geração meu pai, atrás. A gente mora numa metrópole. Então, essa mulher que tá na sociedade moderna, que trabalha fora, mas que também quer ser mãe, e que também quer se sentir bonita, e se sentir, né? Essa mulher, ela tem todas essas cobranças, e aí é igual a irmã
dele, né? Do Betão, que eu já tinha esquecido o nome do Betão. Nossa, mas tá ruim também. Tá vendo? Isso já não é mais menopausa, isso é Alzheimer. Eu queria brincar, mas eu não posso, porque elas estão muito sérias. Eu queria brincar mais, eu não posso, eu tô me controlando Pode aqui. brincar, pode brincar. Ah, você acha que você tem o quê? Então, Mais um terço de vida? Mas você sabe que a gente tem... Pariu. Mas, Wagner, a gente tem nas mulheres atletas o maior número de perfeccionismo, o triplo de transtorno alimentar, o dobro de depressão e ansiedade. As mulheres atletas no mundo inteiro sofrem mais de questões de saúde mental. Mas essa pressão... Do que os homens, a gente tá falando. É visível, isso é sério, do que os homens. Sérgio. Eu sofro muitas vezes com isso, vendo as atletas. Tanto que eu acho hoje em dia que o treinamento... Por que eu parei de falar um pouco de números e métricas? Que bom. Sei lá? Por quê? Porque, cara, deixou de fazer bem pra fazer mal. Total. Tá fazendo mal, o esporte tá fazendo mal pras pessoas. Primeiro que, quando o atleta é boa, existe uma cobrança, principalmente às vezes do técnico, de ela performar, porque ela rende vitrine pro técnico. É muito complexo isso, cara. Então, assim... Não, e essa menina que performa, ela carrega nas costas dela que ela tem que continuar performando. Exato. A vida toda, todas as provas, não pode ter filho, que vai ter filho, não vai parar. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes eu queria entender. Quem é que tá cobrando isso? Será que existe a cobrança nossa, como homens, e cobram as mulheres? Eu acho que tem um certo tipo de cobrança num relacionamento, eu não posso ser maluco de dizer que não. Mas será que a própria mulher não se coloca também num certo nível de cobrança em todas essas esferas e vai acumulando funções a ponto de falar, meu Deus... Sim, tem uma autocrítica gigantesca, mas tem uma educação. A gente é Sim, educada desde muito assim, cedo para ser a melhor aluna, para sentar bonitinha, para cuidar, para não... Fecha a perna, para cuidar, para manter a sua reputação, para ir lá e ser boa na escola, mas também ser boa na casa, ser boa na cama, ser boa em tudo. Então, e eu acho que tem uma busca por uma validação gigantesca num ambiente que é machista, de se sentir valorizada por quem tem o poder ali, que é o treinador, que é o pai, que é o chefe homem. Né? Então, a gente está nessa sociedade e as meninas continuam nascendo e sendo educadas desse jeito. Eu acho que agora a gente está contando... Primeiro porque agora a gente tem chefe mulher. A gente tem referências de mulheres no trabalho, né? Então, a gente tem meninas que não precisam mais da validação do masculino. Mas, assim, a gente foi ensinada a ganhar, né? A achar que tá bom se um homem validou. A gente, eu acho que é uma geração de mudança, assim. Porque, por exemplo, eu vejo meus pais. Meu pai é médico, né? Professor universitário. Então, eu vi muito pouco meu pai. Meu pai ficava dando plantão, trabalhando. Então, quem ia na reunião da escola era minha mãe, quem levava a gente na escola era minha mãe, quem buscava a gente no futebol era minha mãe, quem levava minhas irmãs era minha mãe, tudo era minha mãe. E meu pai era quem? A gente contava meu pai no fim de semana. Porque meu pai tava ou dando plantão, ou em congresso, ou alguma coisa assim. Que era a função dele, né? Prover. É a função dela, né? A sua mãe trabalhou? Então, aí quando eu tava na 4ª série, meu pai e minha mãe, meu pai falou, você precisa voltar... Porque minha mãe parou a faculdade quando a gente nasceu. Você precisa voltar pra faculdade. Porque daqui a pouco esses meninos crescem, você não vai ter o que fazer. Aí minha mãe voltou, fez pedagogia e voltou a trabalhar e tal. A gente se organizou de novo como família, assim, os dois trabalhando. Meu pai sempre foi a referência da casa de trabalho, mas minha mãe ficava mais com a gente, mas ela voltou a trabalhar também. Né? Agora, hoje a gente em casa, por exemplo, terça-feira teve reunião na escola do Lucas, a Andressa não pôde ir porque ela estava numa cirurgia, eu fui. Meu pai nunca foi na reunião da escola minha. Entendeu? Nem o meu, mas é isso. E não era, e assim, nem reclamar do meu pai, porque tudo bem, era o papel dele naquela época. Mas acho que a gente tem essa mudança, né? De entender, eu vou chegar em casa hoje e fazer lição com o Lucas. Sim, eu falei mas acho que fazer. o que a gente ainda vê nas meninas, né? Nas suas atletas, nas meninas que a gente atende, ainda é esse resquício, né? E ainda estão buscando perfeccionismo. E ainda estão buscando, né, a caneta, porque aí precisa ser magra, porque nessa sociedade é esse o corpo que é aceito, se não é mal visto ou é desvalorizado, né? Então, a mulher está sempre sob um monte de pressão. E você acha que no grupo de treinamento, vamos dizer, a gente tem um grupo de treinamento lá, eu tenho meus amigos, a gente treina junto há 200 anos, a gente já não tem mais competição entre nós. É grupo de treinamento. 200 anos, você entendeu? Porque ele depois não quer ser chamado de ancião. Há 200 anos.
de treinamento, né? Autoajuda. Grupo de autoajuda. Mas, por exemplo, você acha que nos grupos de treinamento, os masculinos e femininos, é diferente a cobrança entre eles? Você acha que a comparação dos homens é diferente da comparação das meninas das mulheres Gente, entre as elas? meninas são ensinadas a rivalizar com as outras desde que elas nascem. Cuidado com essa menina, hein? Que ela vai roubar seu namorado. E aquela ali, cuidado com ela porque ela é falsa. A gente escuta isso das nossas mães, das nossas tias, desde que a gente nasce. A outra mulher é uma ameaça. Vocês, vira tudo brother. A mulherada fica uma fazendo picuinha com a outra. Enquanto vocês vão lá, se batem, depois são melhores amigos, as meninas fazem guerra psicológica, passiva-agressiva. As mulheres podem ser muito cruéis. E entre elas, pode ser muito ruim. Por isso que a gente tá junta, por isso que a gente montou cada uma, para mostrar que mulher junto, a gente se fortalece muito. E que isso foi um jeito de afastar as mulheres. Tem a ver com o ambiente machista, tem a ver com um monte de coisa. Mas é sobre isso. Pra gente abaixar a guarda e ser amiga de uma mulher, tem que passar por um monte de situação, tem que quebrar um monte de paradigma. Que maluquice. Assim, o que você acha? Porque assim, você viu o que ela falou? Eu fui orientada pela minha mãe, pela minha tia, uma mulher orienta a outra a fazer isso, que vai orientar a outra, e é um ciclo que aí a gente é que vai sofrer com 50. Eu escutava um negócio há muito eu... tempo atrás, que vocês já devem ter escutado isso, que eu não estou falando que isso é verdade ou mentira, mas né, que o homem se veste para as mulheres e as mulheres se vestiam para outras mulheres, quase preocupada com a imagem do que uma outra mulher ia achar dela, que é um pouco isso que você está falando, essa coisa, essa rivalidade, né, tô aqui, tô arrasando, eu tô melhor que ela, né? E isso, vocês devem ver no ambiente do... Gente, eu também tô no esporte há bastante tempo, né? Assim, pra mulherada ficar amiga... Demora, né? Demora. E assim, um monte de rivalidade entre mulher, enquanto que os meninos... Né? Então, é uma besteira, mas louco, é né? histórico. Mas é real. E aí, uma questão assim, existem grupos hoje em dia que são só de mulheres, né? Que treinam juntas. Tem provas, né, também, só de mulheres. Vocês não acham que isso é um formato de segregar? Eu entendo que talvez tenha uma questão de comunidade, sonoridade, todos esses nomes que querem dar aqui. Mas isso não afasta mais o componente entendimento do homem para essas mulheres? Quer falar, Tati? Não, eu fico imaginando assim, que é até uma das coisas que a gente está se propondo a fazer. Por que essa prova aconteceu? O que perceberam para essa mulher se sentir acolhida nesses grupos? Se tem uma assessoria só para mulher, o que essa assessoria fez? E isso é tão amplo. É desde da pessoa reconhecer que, não, hoje você está com cólica, treina menos. Olha, eu tenho um remédio aqui para você, porque eu estou preparado para o teu ciclo menstrual. Olha, eu sei que vocês gostam, né, eventualmente de rosa, então a camiseta vai ser rosa. Então, de certa forma, eles pararam para pensar no que a mulher gosta e não simplesmente reproduziram do masculino. Então, isso é um lugar, tá? É o ideal? Não, acho que não. Eu acho que tem que estar tudo junto e misturado. Só que o ambiente tem que ser acolhedor, né? Acabou, que nem eu adoro falar, acabou um treino. Eu sou a primeira a falar, cara, tira sua roupa suada. Tem aonde trocar essa roupa suada? Talvez quem se importar vai ser um lugar que vai chamar a atenção para essa mulher. Aqui eles se importam com o meu corpo, comigo, com a minha fisiologia. Porque o homem tira a camiseta, troca ali e vai embora, né? Enrola a toalha na cintura e troca a roupa no meio da rua. Tirar a calcinha suada. Fica atrás do carro ali, se enrola na toalha e acabou. Um ponto importante é que, sabe aquela história assim? Ah, andar de bicicleta é perigoso, porque as pessoas não respeitam. Então vamos tirar a bicicleta da rua ao invés de educar os motoristas. Eu acho que é um pouco isso, porque se nós queremos que o ambiente seja propício para todos, quando eu segrego dessa forma, o que eu simplesmente faço é jogar na cara de tudo que pode estar acontecendo, que normalmente é velado, porque isso tem um outro aspecto, não é educacional, não é simplesmente acolher. E eu acho que isso cria barreiras, como qualquer divisão. Eu sou totalmente... Mas acho que deve ter alguns lados, também tem um lado muito... que eu vejo acontecendo alguns movimentos que são ligados à segurança. Por exemplo, você pega no Rio de Janeiro, é super famoso, né? Tem um Instagram de um cara que ele posta, vocês já devem ter visto isso, que tem os vagões femininos lá, que ele entra e tira as pessoas, que é a questão de segurança. Eu fui no outro dia fazer recovery no lugar,
tinha uma sauna só para mulheres, que não Uhum. entravam homens, Não, né? mas Eu não entendi por quê, eu mas até tudo bem, entendo tá a lá. sauna, Mas a o meu gente- lugar é mas esse. o vagão é muito mais por falta de educação das pessoas. E por segurança Então, também, né? Mas o problema não é a segurança. A segurança é o secundário, é o que vem depois. É a falta de educação. Mas aí, de toda Wagner, uma Eu não sei se as comunidade. mulheres talvez É gostem de utopia estar minha, é juntas utopia todas, porque minha. quando Não você é, faz não, uma não. corrida, aquelas corridas femininas, tá todo mundo lá de rosa correndo, se às vezes quem faz o evento entende melhor as mulheres, vai criar situações melhores para elas e elas gostam de Sim, estar juntas, né? eu vejo, eu não acho que não sei. poderia existir. Eu acho que os conceitos, toda vez que a gente separa, imagina o seguinte, imagina que vai separar tudo. Gordo só pode fazer isso aqui, magro só pode fazer É, isso aqui, mas- o branco só pode fazer Mas isso aqui, não é a sobre mulher isso que a só gente pode tá fazer isso falando. aqui. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas questões de entendimento culturais e respeito, quanto mais a gente separa, mais a gente coloca em grupos isolados. E aí, para você muitas vezes chegar no nível de discussão do que acontece, os problemas, as questões, você, por exemplo, essas mulheres, é evidente que elas podem ter as provas, as assessorias, eu até acho legal, eu não sou contra isso, mas o fato é, estas questões aqui talvez não deveriam ser mais difundidas de alguma forma, até por elas, para a gente poder, agora a gente está tentando compreender algumas coisas. Se a gente não chama elas aqui para falar, Sim. quem explica pra gente? É o que a gente tá fazendo aqui. A gente acha super legítimo ter coisas de mulheres, porque é sobre olhar para a necessidade específica dela. Mas a gente também acha ótimo misturar todo mundo, Claro. né? Outro dia eu ouvi uma frase assim: será que aquela mulher não pergunta na faculdade ou no trabalho porque ela não quer, ela não sabe, ou porque ela não se sentiu segura e no espaço dela ela não tem segurança, né, psicológica para fazer a pergunta? Por que eu tô dando esse exemplo? Porque eu já dei palestra em lugares que a menina depois veio para mim e falou assim: eu vim perguntar aqui porque lá eu não queria perguntar. E por que ela não queria perguntar? Porque era um monte de homem na plateia e ela ia se sentir ou ridicularizada, ou ia se sentir questionada, ou ia se sentir, né? Então, eu acho que é sobre isso. A gente poder dar um espaço para a mulher onde ela se sente segura para falar, para fazer, para trocar de blusa, né? E assim, sem precisar segregar. Mas ir ampliando, né, isso e poder misturar também, quando todo mundo tiver consciente das necessidades dessas meninas, né? A gente, assim, eu me considero super feminista, mas eu também acho um saco quando a gente fica segregando. Eu acho que por isso que é legal esse papo. Eu e a Tati, a gente adora os meninos, tá? Mas a gente quer contar pra vocês que mulher é diferente, que mulher precisa de um olhar diferente, seja pra treinar do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, e que os homens precisam se interessar em conhecer as necessidades das mulheres psicológicas e médicas e fisiológicas, porque isso vai fazer uma baita diferença. A gente vai tirar todo o potencial dessa mulher. A gente vai deixar esse ambiente mais seguro para ela se desenvolver. Carlinhos, Pode Tati, entender, né, alguns pontos. Só contar, teve uma história que até uma vez a gente estava pedalando em Romeiros e a gente encontrou tinha uma menina sozinha pedalando, voltando pro posto ali, né? Tava eu e mais 3 amigos. A gente falou, ó, e aí eu falei, olha, tudo bem? Então se você quiser vir com a gente para não ir sozinha, né? E a menina falou, não, obrigado. Aí eu cheguei em casa e falei pra Neto, pô, meu, a menina tava sozinha lá, fui falar pra ela vir com a gente, ela ficou mó brava. Ela falou, Beto, porque ela não sabe. Ela não sabe que você tá querendo só que ela vá com você até lá. Às vezes a gente tá o tempo inteiro esperando que alguém vai passar a mão na nossa bunda, que vai, É verdade. vai ajudar, mas depois vai querer alguma coisa. Então é isso, é um modo de defesa que a gente ativa Total. quando tá sozinha, que a gente não quer conversar com ninguém que a gente não conhece. Então, não acha que ela é fresca ou que ela é chata, ela só tá ali se protegendo. Então aí acho que é essa coisa que é importante, a gente ter essa noção de que a nossa cabeça é totalmente diferente. Você tá sozinho na rua, se alguém vem te encher muito o saco, você dá um soco no cara e vai embora sozinho. Lógico que não dá uma briga na rua, mas você sabe se defender. Mas acho que tem essa questão, né, de entender também um pouco disso aí. Às vezes por isso que talvez às vezes ainda tem que segregar, Ó, não tem segundo jeito. exemplo que o Betão dá, que ele aprendeu com a esposa dele. Gente, vocês estão aprendendo com a esposa de vocês? Porque é sobre isso. É sobre assim, cara, ela não falou porque ela foi mal educada. Porque talvez ela tá se defendendo. Ela tá com medo. Né? Ou ela tá precisando bater na mesa que eu dou conta sozinha. Também, exato. E tudo bem, né? A gente Mas tá nessa geração de transição. É. Eu acho que você vai pro mundo rosa ali, de prova específica, assessoria específica, que é outro extremo. Mas eu acho que depois vai todo mundo misturar. A partir do momento que aceitarem que hoje a mulher faz esporte, que a mulher faz o esporte que ela quer, que ela performa, que ela pode ter tempo de treinar, entendeu? Eu acho que é um extremo, mas que depois mistura.
Eu entendo quando você fala, eu imagino que deve ser muito duro para muitas mulheres. Como minha cabeça ela não vai nessa história tipo da mulher não performar, ou da mulher não poder, da mulher. Então eu fico meio, eu falo, poxa, mas eu acabo às vezes viajando assim, mas eu entendo que deve ser muito real, porque vocês estão trazendo um ponto extremamente delicado, né? Eu queria aproveitar que a gente não entrou ainda nesse assunto, mas que vocês duas contassem um pouco, que vocês ficam falando, não, a gente está fazendo isso. Eu queria que vocês contassem sobre o que é o Cada Uma é Uma, que é um projeto de vocês super bacana, que eu tive o prazer de, no início, quando vocês começaram, vocês me contaram a ideia e eu vi nascer, e parece que tá voando aí. Que o nome é incrível, né? Inclusive, né, Serginho? Nome bom, né? Vamos criar Cada Um é Um agora. Cada um é um? Eu não quero ser que nem você, não. Cada um igual eu. Cada um é um. Mas conta para todos e todas o que é o Cada Uma é Uma e o que vocês vêm fazendo e qual é o papel de vocês e obviamente tem toda uma turma junto com vocês aí que vocês estão trabalhando um pouquinho do que é o Cada Uma é Uma. Então, ela Como falou surgiu? Tem a ver com o que a gente estava tentando explicar para o Wagner, que assim, é um lugar que a gente fala de mulher, mas a gente não fala só para mulher, a gente também fala para os homens, né? A gente considera o Cada Uma é Uma um movimento da gente explicar para as pessoas como que é, baseado em ciência, em evidência e na prática, como que é a mulher atleta e como que a gente pode contar para ela que ela pode se beneficiar através de conteúdos, né, que vêm da ciência, da medicina e da psicologia. Nasceu da nossa irritação com essa mulher tá bombardeada de assuntos e de pessoas que não necessariamente eram da área da saúde dizendo que ela tinha que comer isso, usar aquilo, fazer isso. E a gente falou, mas essa mulher não precisa, ela não tem que nada. Ela tem que olhar para a história dela, tem que olhar para o momento dela, para o contexto dela, para quem ela é e conversar com a médica dela, com a psicóloga dela, com os profissionais de saúde que são referência para ela. Né? Então, incomodava muito a gente, qualquer pessoa falar sobre mulher e para mulher atleta e essa mulher achar que ela precisava corresponder ou usar isso ou fazer aquilo. Então, a gente queria criar um canal e a gente criou um canal para falar sobre a mulher atleta, falar a parte médica e falar a parte psicológica para essas meninas e mulheres. E sair da generalização mesmo, né? O Serginho com o nome Neo Cada Uma é Uma foi incrível, porque aí a gente sai dos números, né? E aí quando você fala, e eu entendo o quanto que o número é importante no treinamento, mas a percepção subjetiva de esforço, a percepção daquela mulher naquele dia, mesmo que ela tenha a mesma idade, que ela esteja treinando para a mesma prova, coloca ela como única, entendeu? E isso a gente quis trazer e a gente tem levado essa individualidade, entendeu? Então, assim, você não precisa, às vezes, padronizar o ciclo de todas. Os trabalhos vão falar que elas performam melhor após a menstruação, mas não são todas. E aí entra que no Cada Uma é Uma real. Então, a gente tem trabalhado com palestra, a gente tem trabalhado com capacitações, a gente tem conversado com as próprias mulheres para que elas saibam se expressar e para que elas conheçam os corpos delas, porque começa daí. Se elas não tiverem informação, o ambiente masculino não vai ter, né? E mais homens iguais vocês que queiram entender tudo isso, porque é complexo, mas não é um complexo bicho-papão. Cara, é um complexo de escuta, é um complexo de ter cuidado e não simplesmente generalizar, né? E voltando, é hormônio. Não, não é hormônio. O pacote hormônio vem com muitos complementos. Serginho que criou o seu nome, ficou incrível. Não foi? O logo também, tem isso também. Não, a gente que foi pensando o nome, foi junto. foi pensando, ele amou. É que ele ficou com ciúminho agora. Porque o meu mesmo, incrível, tá longe, Ele mas enfim, quem sabe, né? Ele ficou com ciúminho. E o Cada Uma é Uma, ele é para qualquer mulher, mas também eu sei que vocês têm feito um trabalho para treinadores e treinadoras, né? Para coaches também. Conta um pouco como é que funciona isso, além das pessoas que não fazem parte desse meio, né, como treinadores e treinadoras, também tem esse outro patamar, né?
A gente tem feito capacitação, aliás, o Wagner vai ser capacitado por nós. Vai ser difícil. hein? Capacitação de vai ser treinadores. incapacitado. Capacitação de treinadores para como lidar com a mulher atleta, tanto do ponto de vista fisiológico, médico, quanto psicológico. A gente tem dado palestras para falar da mulher 40+, para falar da menina, né, na menarca, para falar de como que é cuidar dessa mulher atleta ou dessa mulher dentro de empresa, né? Então, a gente tem também falado com pais de atletas e orientado esses pais, né, de como cuidar dessa menina. Então, esse tem sido o nosso trabalho. Tem mais alguma coisa, amiga, que eu tô esquecendo? Mas a ideia é realmente ser um canal onde as mulheres possam ter conhecimento, né, e informação, e elas possam decidir, e não elas... Sabe? Porque a gente sente que, às vezes, a decisão não é delas. É do ambiente. É todo mundo dizendo, já fiz isso, já fiz aquilo. Você ainda não fez? Sim, mas calma, mas isso aí funciona pra você? Será que é pra você? Será Você que precisa disso? Complexo. Né? Complexo. Hoje eu acho que não vai ter roda presa, vai ter penalty Presa box. tô eu. Não, Penalty já- box vamos ter também? Roda presa aqui pra falar. Não, foi, pô, aprendi um monte aqui. Isso é o mais importante, né? A gente pegar essas lições. Não falamos nada do agora. que a gente escreveu pra falar, mas Nada. foi bom pra caramba. Mas sabe Mas uma não coisa tem legal como, que eu né? acho? Que vocês saiam daqui na roda de... Em vez de você falar da Copa de 70... Fala Exatamente. assim, meu, como tá sua esposa? Eu tenho feito isso e tem dado certo. Olha, você percebeu? Entendeu? Talvez tenha que ser assunto de Uhum. vocês. Eu acho que Mas você o não meu- conhece os homens. Agora eu vou falar sobre Mas os é isso, homens pra a gente você. quer acreditar Não, a que gente vocês fala, vão mudar. Mas o meu já é. O entendeu? meu assunto Fala sobre ultimamente isso, é acho só que a gente tem esse. que Eu Porque comentar. falo vocês com ela podem só se sobre isso. ajudar Eu tô também. tentando. Ela, nisso. com seus amigos. Não, né? mas os meus amigos eu não tenho o que falar. Eu tô muito numa conversa com ela, tentando ajudar ela a entender tudo isso. Não, eu Você sempre não falo sabe, isso, o meu eu- assunto em casa é só Eu esse. sempre falo pra Gente, Vanessa Se que eu eu escuto desespero ela aí. todo dia, eu vou chegar em casa agora, ela vai vir com uma novidade. Aí eu falo, é mesmo? Eu mas converso, eu e sempre aí? falo pra Vanessa que eu converso com meus amigos sobre ela, mas é que ela não conversa muito com as amigas dela quando ela fala de mim, porque as amigas dela ficam reclamando do marido dela, não tem do que reclamar, então ela fica sem assunto, entendeu? Aí ela fica meio isolada do assunto, assim, entendeu? Entendi. Mas contem pra gente, o que vocês falam entre os amigos? Olha, eu tenho trabalhado tanto que tá difícil falar alguma coisa entre amigos mesmo, de jogar Não, conversa eu acho que a gente fora, conversa, mas é eu totalmente converso bastante diferente. com o pessoal, assim, a gente conversa bastante. Sobre as esposas? Sim. O que vocês falam sobre as esposas, Beto? Vamos lá. Ah, exatamente o que a gente tá falando aqui, dessa Puta dificuldade. mentira, de que, Beto. pô, Eu não Que falo. mentira, não eu fala, converso, Beto. claro que Ah, converso. pô, minha esposa tá com Não. calorzão, pô, Não, acordando não de isso, madrugada. Não isso. Mas, por exemplo, eu converso muito com o Fábio, com o Barba, com o Zé. A gente, pô, a gente Barba. tá junto. Então, o sempre. Barba já A gente tá separou faz sempre 5 junto. anos, tá solteiro, você Mas conversa a sobre o gente- quê? Sobre a mulher Mas quando ele tava que ele tá. Mas quando ele tava separando, a gente conversava. Porque eu já me separei, Não, a mas gente aí é conversava. outra Aí agora. história. Não, mas agora, Ah. por exemplo, quando tem alguma coisa, a Não gente conversa. conversa. Claro que conversa. Não conversa Lógico. nada, Você acha que só mentira. fala. Mas, ó, O vamos Beto lá, é o, seria como é que é o nome importante daquele cara lá? conversar, Aquele entendeu? é o lindão que faz tudo, corta tudo, Não, monta a casa. Rodrigo não é Hilbert. isso, Nosso não. Hilbert. Não é isso. Nosso Hilbert do século XVIII. Você não é que você conversa pra falar só bem. Às vezes você tá puto e quer só xingar mesmo. Você xinga um monte, ué. Não é? Reclama. Reclama também, não é? Não, chega lá, olha, minha esposa tá assim, reclamar. maravilhosa. Não, Não, às vezes chega lá, puta, É. de Mas saco sabe, cheio. eu entendeu? fiz uma provocação Faz pra parte. vocês. Sabe por quê? Porque eu acho que as meninas, elas têm maior facilidade de dividir dificuldades e queixas com as amigas. E os homens ficam lá presos entre eles, menos o Betão. Possivelmente. Betão troca. Não, o Betão é uma Betão menina, troca. né? Mas é sobre isso, assim, a gente tá aqui falando, mas a gente também pode ensinar vocês. Tá tudo bem pedir ajuda e falar, puta, meu, e aí, a Ju, né, como que tá? Andressa. Não, cara. mas tá tudo ótimo. O grande ponto, Calinha, veja, Ah. a questão é o seguinte, ó. Eu posso chegar um dia, porra, tô com meu Serginho, vamos trocar uma ideia, tomar um café. Porra, tá difícil. É uma coisa. Chegar numa roda e porra, galera, todo mundo tomando é cerveja. isso. Parou. Meu, vocês não sabem. Não vai rolar. É diferente, porque Total. não funciona Mas é o um momento, métier. exato. Mas Ou seja, pode- uma sabe coisa é uma eu coisa? chegar e falar, Serginho, pelo amor de Deus, vamos trocar uma ideia, um amigo. É muito mais... Sim. É diferente das mulheres chegarem, que nem vocês às vezes chegam na Mas roda de peraí, eu vocês. quero te pegar uma e- coisa. Se chegar um cara pra você e falar assim, meu, minha mulher tá chata pra caraca, ela, meu, não dorme à noite, acorda num mau humor, o que você vai falar depois dessa conversa? O que eu vou falar depois, É. depois da conversa? Dessa conversa. Mas falar Senão vai pra embora quem? agora. Não, ó. Se teu não, amigo- falar na Ah, vai falar, ela na deve conversa. estar- Depois da Ela- conversa. Vou falar não. pra quem depois da Não, o que você conversa? vai falar pra esse seu amigo Eu que vou chegou falar assim, reclamando cara, da deixa eu mulher te explicar dela, uma vamos coisa. dizer... Você já ouviu falar de, né?
Assiste isso. o terceiro Assiste o terceiro P. Entendeu? Você já ouviu falar de menopausa? Quais são os Isso. sintomas que sua esposa tá lidando? Como é que você tá gerenciando isso em casa? Pô, tem duas pessoas Assiste que o eu Café conheço com Tri, vou te incríveis. mandar um link. Deixa eu te explicar como é que funciona, entendeu? É mais ou menos isso É que a gente calor, é noite espera. de entendeu? comigo os caras já sabem. Pronto. Entendeu? Comigo Valeu, o pessoal já sabe, eu Jacaré. chego semana sim, semana não, pô, mas você tá gripado de novo, né? Eu falei, pô, também, né? Não durmo. O ar-condicionado. A mulher tá na menopausa, ela fala, claro, tá, isso aqui. Ou assim, Não, o mas que é o acontece... máximo que fala. Ou o que acontece muito, eu tenho chegado, às vezes, principalmente na parte da manhã, quando eu vou treinar alguma coisa, sem ela, porque ela tá precisando dormir mais. E eu respeito o horário dela, não fico cobrando nada, e ela fica, É, só que pô, cadê faltava, cadê né? Deixa a ela? mulher dormir também. Ah, tá descansando, não sei o quê, né? Mas ela tem o horário dela, ela gosta de acordar, ela precisa de 1h30 para levantar, cuidar dos cachorros, não sei o quê, tá tudo certo. Então a gente vai nessa divisão. Nessa vida, né? Mas realmente não é assunto de roda pra mim. Assim, Não, mas não é pra ninguém. Até Mas porque você vai não tem nenhum conversar no segredo, né? momento. Porque a Juliana, ela já fala assim, peguei, né? Ela fala que ela pegou que nem gripe, como eu falei. Então não tem muito... Carlinha, Tati, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Carlinha, inclusive, como sócio, assim como a Tati, já veio até de Já, café nossa, com tri já hoje, tão a blusa até, dela, meu. combina com a marca, De amarelinho. né? Já veio Também com é a color... terceira vez que eu venho aqui, gente. Já vai Então, no na boleto. terceira já chega o boleto. Chega o boleto. Você quer que mande pra Porque quem? agora você é Não, convidada boleto não. contribuinte. É contribuinte. Não, eu tenho que Deu calor? Deu calor? Deu calor? Deu calor? Deu calor, esqueceu? Eu tenho que receber pra dar aqui. Receber. Você vai É? ver. Ela vai falar que ela Você vai esqueceu receber o boleto. Ah, esqueci, deu... Como é que é? Brain Como é que é? fog. Brain fog. Ah, deu brain fog. Que aí tudo Tem é no- algumas no inglês, pessoas o aqui, negócio. como elas, a doutora Doutora Fernanda Fernanda Lima. Lima. Quem mais, Betão, que já vieram aqui? Já Rianho, já veio um monte de vezes Rianho também. também. É, tá aí ainda vagabundo esperando, tá louco lá. Também. Pode falar, tem que pagar, tem que pagar. Tem que Mas pagar é esse isso. povo. Ó, achei o programa foi sensacional, gostei pra caramba. Aprendi um monte aqui, vamos usar em casa. Eu vou... Deixa o Instagram do Cada Uma Deixa é o Uma Instagram, pra é. quem quiser saber mais e procurar vocês. Pode falar naquela câmera, tá? A gente Por coloca favor. também na descrição Carlinhas. também depois. Carlinhas. Carlinha e Tati. Entendi. Carlinhas, eu falei? Vai. Não, Não. nada. Não, esquece. @ cada uma é uma, só que sem um acento. Ginecologia do Esporte, é o meu pessoal. E Carla de Pierro. A gente coloca na descrição do link. E você que tá assistindo o vídeo, não esquece de dar curtidinha lá, né? Pra gente não parar. Vocês estão com muito pouca curtida. O pessoal assiste, mas não curte. Segue no Spotify, segue no Instagram, no @café com Triathlon, No YouTube. no YouTube. E pode mandar sugestão, compartilhar, comentar, que a gente tá aqui pra fazer isso para vocês. Tá certo? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu. Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.